Olá, gente bonita e organizada do Ministério da Criança, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Tatiane Morato e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem que vocês estão chegando por aqui, se inscrevam no canal, também ative as notificações para saber tudo o que acontece por aqui. Também conto com vocês para curtir o vídeo e também compartilhar com aqueles que se interessam por esse assunto. Estamos em festa, afinal, Dia dos Professores, e que alegria poder ter esse contato diário com vocês, seja aqui pelo canal ou pelas minhas redes sociais. É sempre muito bom saber que eu consigo ajudar assim um pouquinho e aprender muito com vocês. E claro que aqui no canal tinha que ser um vídeo especial, tinha que ser um vídeo de homenagem para vocês. Então, para isso, eu tenho a honra de receber aqui no canal o Pastor Luiz, presidente da Associação Paulista Sul, é a associação que eu pertenço, e eu estou muito alegre com a participação dele. Ele tem uma mensagem especial para vocês, vai contar um pouquinho da experiência dele no Ministério da Criança, então vem com a gente. Olá, tudo bem? Nós vamos fazer uma reflexão sobre um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 14. Convido você para orarmos. Pai querido, nosso Deus, abrimos a Tua Palavra e sempre que a fazemos, buscamos sabedoria, poder e discernimento e ação do Espírito Santo, nos capacitando para anunciá-la e para entendê-la e vivê-la também. Abençoe, Pai querido, todos aqueles que nos assistem também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14 diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então esse é um texto clássico e muito importante, falando da importância e da valorização que Jesus sempre deu para todas as pessoas, mas em especial a sua atenção aqui está voltada para as crianças. Chama atenção no texto a atitude dos discípulos, de impedir que as crianças se aproximassem, ou que os pais levassem os seus filhos para serem abençoados por Jesus. Os judeus, eles tinham o costume de pegarem crianças até 1 ano mais ou menos de idade e levarem para serem abençoadas por um mestre, qualquer mestre de Israel. Então, ao esses pais estarem levando seus filhos a Jesus, eles estavam reconhecendo que Jesus também era um mestre e que deveria então agora receber a bênção desse mestre. E esse mestre era um mestre, o maior dos mestres, Então nós vemos aqui que o interesse desses pais em fazerem esse pedido para que as crianças fossem abençoadas. E Jesus tinha a maior disposição de atender, e nós vemos aqui os discípulos, eles sendo um empecilho, impedindo. E por que eles estavam tendo essa atitude de afastar as crianças de Jesus? Primeiro, porque eles entendiam que esse pedido era um desperdício de tempo de Jesus. Ou seja, que Jesus deveria estar preocupado e ocupado com coisas mais importantes na visão deles, com coisas mais sérias. Então, eles achavam que aquela tarefa de abençoar uma criança fosse algo desnecessário, sem muita importância. Então, para eles, os discípulos, na visão deles, o mais importante era pregar para os adultos e levar, então, salvação e esperança para os adultos. Era uma visão equivocada que os discípulos tinham. Então, eles acabam sendo aqui barreira, empecilho para que as crianças se aproximem de Jesus. Nós percebemos com isso que, às vezes, nós como pais nos tornamos barreiras, empecilhos também em comunicar as verdades da Palavra de Deus, os ensinos de Jesus para os nossos filhos,
achando que isso não é importante, não tem valor, que eles não aprendem, não prestam atenção. E esse é um equívoco muito grande que a gente comete. O mesmo acontece com aqueles que cuidam das crianças nas igrejas, né? No departamento infantil. Às vezes nós pensamos que o nosso trabalho não está sendo reconhecido, valorizado, porque as pessoas não dão atenção, porque a gente fica lá nas salinhas, no fundo da igreja. Mas nós podemos ver por essa atitude de Jesus em repreender os discípulos, que realmente ele dá muito valor, muita importância para as crianças. E às vezes a gente acha que, como os discípulos, que a gente, na nossa atitude, nós queremos então proteger Jesus de aborrecimentos, achando que as crianças dão muito trabalho, aborrecimento, então nós queremos proteger Jesus. E era mais ou menos essa a visão dos discípulos. Uma visão realmente muito equivocada, não é verdade? Então Jesus falou o que para eles? Deixai vir a mim as crianças. Deixai vir a mim as crianças. Não as impeçam, porque o reino dos céus pertencem a elas e a todos aqueles que são semelhantes a elas. E aqui a gente poderia falar muito sobre a característica, né, de uma criança, a sua ingenuidade, a sua simplicidade, a sua confiança, que é plena, total, né? Então, a criança tem muitas características bonitas, significativas, que deveriam ser também as características de todos aqueles que pretendem um dia herdar o reino dos céus. Então, nós não podemos afastar, pelo contrário, nós temos que olhar, temos que ver a simplicidade, a pureza das crianças, a sua disposição, né? Uma criança briga com a outra, daqui a pouco elas estão juntas, abraçadas e brincando, não tem ódio, não tem mágoa no coração. Então essas são características importantes, positivas, que nós temos que desenvolver, se nós queremos também ser cidadãos do reino dos céus. Então, as crianças, elas tinham o seu valor, o seu grau de importância para Jesus. E aquelas mães estavam dizendo no ato de levar aquelas crianças para serem abençoadas, que elas realmente desejavam e valorizavam esse tipo de bênção. Então esse é um modelo, um exemplo para nós hoje também, né, como pais, como educadores, professores da escola sabatina, que nós também, quando organizamos a nossa classe, preparamos a lição, preparamos o material, a programação do departamento infantil e das crianças, nós estamos também valorizando e desejando que essas crianças que estão sob o nosso cuidado sejam realmente abençoadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas delas, infelizmente, nós sabemos, não têm uma estrutura em casa, no lar, e acabam recebendo a maior parte desse cuidado da igreja. Então, aqui a minha palavra de gratidão, de louvor a você que é um professor, uma professora, que cuida com zelo e carinho no departamento infantil de nossas crianças. Que Deus realmente reconheça, abençoe você e que você realmente seja muito valorizada e valorizado pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Então, os pais, eles são os depositários, né? Eles devem agir em benefício dos seus filhos, das crianças. Eles devem ser facilitadores para que as crianças sejam levadas a Jesus. E a nossa função também como líder, e a nossa função como pastores, e a nossa função como professores da escola sabatina é sermos isso, facilitadores, para que as crianças tenham um acesso mais tranquilo, livre e mais fácil a Jesus. Portanto, Jesus, ele fez o suficiente ao declarar o direito das crianças de serem abençoadas nesse texto que nós lemos. Então ele tomou providências aqui para uma outra coisa importante, para a sucessão do reino de Deus na pessoa das crianças. Quando ele termina dizendo, olha, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então Jesus estava dizendo assim também, olha, ao abençoar essas crianças, eu estou preparando sucessores. Os discípulos que estavam ali em volta e que estavam impedindo as crianças, eles teriam uma vida curta, eles teriam um tempo breve e futuramente deveriam ter
substitutos, sucessores. Então Jesus, ao abençoar aquelas crianças, estava começando um processo também de sucessão de líderes para o avanço e o crescimento do seu reino. E isso é muito importante. E às vezes a gente pensa que essas coisas não acontecem, mas elas acontecem. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, a minha própria experiência. Eu conheci a Igreja Adventista aos 12 anos de idade. E eu fui batizado na Igreja Central de Campinas aos 13 anos de idade. Então eu frequentava na Igreja Central de Campinas a classe dos juvenis, me lembro até hoje. E tinha ali um casal de professores, o pastor, na época ele não era pastor, o Ademir e a Bernadette. E eles cuidavam dessa classe com o maior zelo, com o maior carinho, me lembro até hoje disso. E ali eles imprimiram, lições importantes da Palavra de Deus para o desenvolvimento da minha vida, do meu caráter. E é interessante como é a vida, Eles nunca imaginaram, nem eu também. Passaram-se os anos, esse casal se tornou um pastor, foi realizar o seu ministério, e depois de algum tempo, alguns anos, eu também recebi um chamado para fazer teologia, fui fazer teologia, terminei meu curso, fui ser pastor, e em uma dessas cidades em que eu fui ser pastor, Presidente Prudente, eu fui suceder o pastor Ademir de Oliveira, o meu professor de primários da Igreja Central de Campinas, quando eu tinha 13 anos de idade. Olha que coisa, Então agora eu estava chegando na cidade de Presidente Prudente, o pastor que estava saindo era o pastor Ademir com a sua esposa, e eu estava chegando para assumir as funções ali de pastor naquele distrito. E olha como que é a vida, passado algum tempo, o pastor Ademir se tornou tesoureiro, e depois ele se tornou presidente da Paulista Oeste, e é interessante, eu fui chamado depois para ser departamental, e trabalhamos juntos, ele como presidente, eu como departamental, e depois eu acabei me tornando secretário e presidente do campo. Mas eu estou mostrando essa história porque eu imagino, eu nunca imaginava aos 13 anos numa classe de juvenis que um dia eu seria um pastor, seria um líder da igreja, e que a pessoa que me doutrinou, que me preparou, fôssemos trabalhar juntos e eu fosse em um momento ou outro sucedê-lo nas funções em que ele esteve, tanto na igreja, no distrito, como também na associação. Então a gente nunca sabe, aquilo que está sendo plantado no coração de uma criança pelo nosso trabalho. Por isso, não desanime, que se você não ver frutos imediatos, tenha certeza de que Deus está realmente fazendo com que a sementinha que você está ajudando a colocar na mente e no coração dessas crianças está desenvolvendo, e elas vão dar frutos um dia para a honra e glória de Deus, e você será surpreendido com tantas histórias, com tantas bênçãos que Deus pôde realizar através do seu trabalho. Então, muito obrigado a você, professor, professora, que se dedica ao departamento infantil de nossas igrejas. E eu quero que você se lembre sempre disso, As nossas crianças precisam de estímulos para que elas possam ter uma vida devotada a Jesus. E eu e você somos facilitadores nisso. Que Deus nos abençoe para que essa experiência de dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, tenha certeza, não é em vão. Ela realmente é uma bênção e poderá produzir grandes frutos para a honra e glória de Deus. Que Jesus te abençoe, é o meu desejo e a minha oração. Amém. Obrigada, pastor Luiz, pela mensagem, obrigada por ter aceitado esse convite. Como é bom ouvir da sua experiência com o Ministério da Criança. Isso nos enche de alegria de sabermos que estamos no caminho certo, de gratidão a Deus por essa oportunidade de estar podendo moldar, ajudar no ministério, ajudar as crianças a estarem mais perto de Jesus. E para vocês, professores, o meu grande beijo, um abraço bem apertado e muito obrigada por você ter aceitado o chamado de ser uma professora, um professor do Ministério da Criança. E eu continuo aqui com vocês, dividindo experiências, trocando ideias aí por muito tempo, se Deus quiser. Um grande beijo, tchau!